Reunião com a família Lamáquia ainda esta semana pode definir o futuro final dessa venda da SAF do Vasco, né? Também tem reunião entre a diretoria do Vasco e o técnico Renato Gaúcho para discutir a possível a possível permanência de Renato Gaúcho no Vasco ou a possível saída de Renato Gaúcho no Vasco. É reunião essa que acontecerá até o máximo amanhã, e a reunião com a família Lamáquia até sexta-feira. Ainda não foi definida uma data desta semana, mas ainda esta semana vai sair essa reunião para assinatura do memorando de entendimento ainda esta semana, e vamos falar de três reforços que estão muito perto de desembarcar aqui no Vasco da Gama, um brasileiro e dois colombianos que estão muito próximos de desembarcar aqui essa semana, né, para a continuação dos preparativos, né, dos treinamentos para o restante da temporada, né? Salve, salve família vascaína, estamos juntos aqui para mais um vídeo no canal, e nesse vídeo nós vamos falar sobre a reunião entre a família Lamáquia, sobre a reunião com a diretoria e Renato Gaúcho, e vamos falar de três reforços que estão muito perto de acertar com o Vasco da Gama e vir para dar sequência nos treinamentos para o restante da temporada, né? E desde já, se você é novo aqui no canal, eu gostaria muito de te dar as boas-vindas e te pedir que se inscreva aqui no canal, que ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos, né? Um canal feito de vascaíno para vascaíno, trazendo sempre informações, né, que possivelmente vai acontecer no Vasco, né? Informações de sites confiáveis e sites que têm credibilidade para dar esse tipo de informação, né? A diretoria do Vasco, esta semana, mais precisamente até amanhã ou quarta-feira no máximo, vai fazer uma reunião com Renato Gaúcho e a diretoria para conversar sobre a possível permanência ou a possível saída do Vasco. Provavelmente nessa reunião acontecerá muitos assuntos relevantes à melhoria do Vasco, sob chegadas de atleta, e é provável que Renato Gaúcho imponha uma condição para permanecer no Vasco para o restante dessa temporada, né? É, para ele permanecer até o final dessa temporada, as condições que ele provavelmente vai impor à diretoria é que contrate pelo menos 6 jogadores, tendo em vista que, como eu já falei, a diretoria já tem 3 nomes próximos de serem anunciados, que eu vou falar um pouco mais para frente. Vamos falar um pouco agora sobre a reunião, e Renato Gaúcho vai colocar os nomes que ele deseja na mesa, as posições que ele acha que está carente na mesa, e provavelmente isso vai ser decisivo para a permanência ou não do Renato Gaúcho. Renato Gaúcho, que sabe que o elenco do Vasco é debilitado, é fraco, né? Não tem condições de brigar nem na Copa do Brasil, nem na Sul-Americana, vai ser eliminado se continuar com esse elenco, vai ser eliminado mais cedo ou mais tarde. Quem sabe, se continuar com esse elenco, nem vai passar do Nacional de Medellín para as oitavas de finais no playoff contra o Olímpia, que já foi definido. Então, Renato Gaúcho tem esses planos de conversar com o presidente Pedrinho a respeito disso. E mudando de assunto, da reunião de Renato Gaúcho com a diretoria do Vasco, vamos falar agora da reunião da diretoria do Vasco com a família Lamáquia, que vem de São Paulo para o Rio. Só estão procurando uma data melhor para fazer essa reunião. Até sexta-feira é certo dessa reunião sair para a assinatura no memorando de entendimento, para que seja levado ao Conselho Deliberativo e ao Conselho Benemérito, para que seja assinada se vai ser aprovada ou não a venda da SAF do Vasco. O Vasco, como todos sabem, está negociando com Marcos Faria Lamáquia, que é filho de José Carlos Lamáquia, e José Carlos Lamáquia também vai vir para essa reunião, porque José Carlos Lamáquia é como se fosse um fiador que vai honrar os compromissos caso o filho não consiga honrar. Então, o José Carlos Lamáquia, que é o pai do Marcos Faria Lamáquia, é como se fosse um fiador para que, se não for possível o Lamáquia cumprir com os acordos que vão ser feitos nesse memorando, ele vai fazer como se fosse um fiador. Lembrando, gente, que a 777 entrou na justiça para pedir, né, o reconhecimento de 70% dessas ações do Vasco, que no caso eram 31,
que eles tinham prometido que em 2024 teria aportes e não teve aporte, e por não ter aporte, eles perderam os 39% que só viria após os aportes, que não teve, então ficou com 31%, a briga na justiça é por isso, mas não adianta falar que a família Lamarca seria tão ingênua no mercado administrativo, que eles têm experiência, para não consultar essa possível, né, pendência com a 777, que hoje não é nem mais a 777, que é a ACAP. Então, quem está falando isso é besteira. Se ele está disposto a comprar, ele sabe de todos os riscos, não adianta a 777 mandar ofício, querer fazer isso e aquilo, porque não dará certo. Entendeu? Agora, mudando de assunto para reforços, o Vasco está próximo de apresentar 3 reforços de peso para o restante da temporada e para entregar para Renato Gaúcho. Reforços esses se tratam de Vitor Sá, ex-Botafogo, né, que já sinalizou a intenção e a vontade de voltar ao Brasil e jogar pelo Vasco da Gama. Teremos também Juan Bareta, que há tempos atrás vínhamos falando sobre isso, as negociações estão bem avançadas, não tem nada fechado ainda, mas acredito que até o final dessa semana será fechada essa negociação. E temos também Matias Vargas, 3 nomes fortes que com certeza vão vir para somar no futebol do Vasco e acabar com esse jejum e essa deficiência que o Vasco tem nesses setores, né, que ambos os jogadores vão vir. Vitor Sá, um meio atacante que, né, tem tido sucesso, teve sucesso no Botafogo, está tendo, né, evidência no clube onde joga hoje e é interessante para o Vasco, pois os 3 que ali estão, tanto Brenner, Spinelli como DVD, não têm representado, não têm dado resultado. Atacantes que não fazem gol. Os gols que o Vasco tem não vêm dos atacantes e isso tem que cessar. Atacante tem que fazer gol, ainda que um gol ou dois por jogo, né, tenha uma chance e faça, tem que jogar. Então, está muito próximo essa confirmação desses 3 reforços, né? Reforços esses que tenho certeza que vai somar para o restante da temporada, para que o Vasco possa alcançar o tão sonhado título de Copa Sul-Americana ou até mesmo Copa do Brasil, tendo em vista que no Campeonato Brasileiro vai ficar muito difícil, pois o Vasco vai passar mais de 54 dias, né, sem jogar e na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro após a derrota para o Atlético Mineiro. Então, o Vasco precisa desses reforços e tudo isso vai acontecer nessa semana, um turbilhão de acontecimentos. Então, se você é vascaíno, quer ficar sabendo de mais informações sobre o Vasco, pois já está cansado de outros lugares por aí que te informam, ou as informações que não são realmente verídicas, fique conosco até o final. Se você chegou até aqui essa parte do vídeo, não se esquece de vir nesse botãozinho aqui que está escrito inscreva-se e meter o dedo nesse botão, numa mãozinha que está assim com joinha, deixa seu like, comenta no vídeo se está interessado, se esses reforços vão ser reforços que realmente vão vir para somar. Se você é novo por aqui, já te peço que se inscreva no canal, ative o sininho da notificação para não perder os vídeos, né, as lives que fazemos por aqui. Mas a mais, gente, vamos ficar, né, antenados nessas notícias que acabamos de passar até que elas sejam confirmadas ou não confirmadas. Lembrando, gente, que isso tudo são especulações, né, são negociações que de concreto nada tem ainda. A reunião realmente foi marcada, mas não tem data. A reunião com a diretoria do Vasco e Renato Gaúcho também foi marcada, mas não tem data. Acredito que ainda essa semana será realizada. E mais a mais, gente, fiquem todos com Deus. Tenham uma ótima semana e até o nosso próximo vídeo.